está entre elas. Coisa boa, né? A gente bater um papo. E nós do Entre Elas, assim, eu e Marilene, estamos cada dia mais fofoqueiras. A gente quer saber os bastidores das coisas todas. Por isso a gente convidou hoje essa pessoa maravilhosa aqui, a professora Cíntia Schiavini. Ela que teve um mal súbito dentro da sua academia. Ela que foi professora de educação física, também coordenadora do curso de educação física, teve uma experiência eletrizante que vai contar pra gente. É impressionante, realmente. Tanto é que nós lembramos de você, assim, essa aí, eu acho que você tem muito a contribuir com as pessoas que estão assistindo. Porque isso pode acontecer com qualquer um. Pode, em qualquer lugar. Exatamente. E ninguém cuida melhor da saúde do que a professora Cíntia. Os seus alunos são pessoas que cuidam muito da saúde, são Exatamente. Os corredores da cidade, são os médicos da cidade. E a gente vai conversar com ela o seguinte: o que aconteceu? Bem-vinda, professora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. Então, foi um dia como um outro qualquer de trabalho. Acordei às 5h30 da manhã, fui para o estúdio, não senti absolutamente nada. Atendi os alunos de 6 às 7 da manhã e às 7 muitos alunos desistiram nesse dia. Eu atendo 6 alunos por horário e nesse dia 3 alunos desmarcaram e ficaram 3 alunos, 3 médicos. Eu falo para eles que eles foram os meus anjos, porque ficaram somente eles ali. E aí, como só tinham 3 alunos, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu falei com a minha irmã, falei, eu vou fazer a parte burocrática da empresa. Sentei no computador, normal, sentei. Eu só lembro de sentar na cadeira, em frente ao computador, e dali eu só lembro na sexta-feira, quando eu acordei. Isso foi quando? Foi terça-feira. Você ficou 3 dias desacordada? Não, eu fiquei de terça para quarta, eu fui entubada, e na quarta-feira pela manhã eu já comecei a sinalizar alguns reflexos para acordar. Mas assim, eu lembro mesmo das coisas a partir da sexta-feira. Então vamos voltar um pouco antes. Você leva uma vida muito regrada. Você deve fazer uma alimentação natural, sim, exercício fuma, físico, não tem sobrepeso. Não fumo, não bebo, pratico atividade física, tenho uma alimentação super controladinha, acompanhamento nutricional, tudo. Estresse acho que todo mundo tem, né, Marilene? Nesse período que a gente está vivendo de pandemia, né? Sim. Não tem como a gente falar de não ter estresse. Então, está sendo um período difícil para todos nós, né? E aconteceu algo antes? Assim, você teve algum sobressalto? Você... Não, eu até no sábado eu fiz um curso, dei um curso lá no estúdio, eu dei um curso, né, falando sobre dor e movimento. Foi fantástico, assim, foi eletrizante. Nós estávamos com 50 profissionais de educação física no sábado. Ai, que coisa linda! E foi muito legal, né? Teve uma repercussão muito boa na nossa área. E assim, eu só tinha coisas a comemorar, assim, né? O início de um novo ciclo, que era uma proposta minha, né? De montar uma empresa de cursos, trabalhar com a formação de novos profissionais. Então, assim, não mesmo. Bem, depois dos exames que você fez, o que foi constatado? Eu tive uma morte súbita. Meu Deus. Ela foi abortada, né, com a ajuda dos médicos e depois o SOS, mais o SAMU, né, que chegaram para me socorrer. E Peraí, volta lá. Você estava no seu estúdio e você caiu. Caí. E os alunos que estavam em volta eram médicos? Os 3. Nossa! Agora conta pra gente o que eles contaram pra você, o que aconteceu ali. Então, eles 3 começaram fazendo as manobras, né, a massagem cardíaca, a respiração boca a boca, até o socorro chegar. Quando o socorro chegou, eles continuaram o processo, né, e também com o desfibrilador externo. E aí, após os 16 minutos, meus batimentos voltaram. 16? Eu fiquei parada. Nossa. 16 minutos. Mas que sorte que você não teve lesão nenhuma cerebral. Então, fui levada para o hospital, fui entubada, fiquei 24 horas entubada. E a preocupação de todos e a expectativa de todos, principalmente da minha família, era uma lesão neurológica. Sim, claro. Porque a partir de 5 minutos você tem lesão neurológica.
Olha, sinceramente, Deus olhou para ela lá de cima e falou assim, impressionante, realmente. não é para ela ir agora, vamos cercá-la de médicos. Porque nada explica, poderia ter acontecido na rua, poderia ter acontecido na sua casa, poderia ter acontecido dentro do box do seu banheiro e ninguém vê. Isso aí. Poderia ter acontecido qualquer coisa com você, mas não era o seu momento. Eu falo que Deus me cercou desde o momento que eu acordei, né? Eu moro sozinha, levantei, me arrumei, dirigi até o estúdio, né? Eu atendi às 6 horas da manhã, não tinha nenhum médico. Gente. E isso foi acontecer às 7h15 da manhã, onde só tinham 3 médicos, né? Os outros alunos não foram. Que eu achei também que Deus providenciou de uma forma muito, preocupado com tudo, porque imagina 3 pessoas ali vendo a cena, né? Porque não é uma cena agradável de se ver. Então, tudo estava muito bem organizadinho. Eu acho que realmente ele olhou para mim e falou assim, você ainda tem muita coisa para fazer aqui. Ei, você tá aí embaixo? Pois é, sabe esse susto? Não vai ser agora. Deve ter falado lá de cima para você. Agora, o que mudou na sua vida? Como é que foi a sua recuperação? Aliás, está sendo, né, gente? Ela está de máscara aqui no nosso estúdio, como vocês podem ver. Não está se expondo, né? Que a pandemia continua, é bom a gente lembrar. E como foi essa sua recuperação? Como está sendo? Então, E depois eu quero saber o que mudou na sua vida. É isso que eu quero saber. Você quer também saber, Faida Bela? O que mudou na vida dela? Então. Eu, a partir do dia que eu acordei, né, eu fiquei mais lúcida na sexta-feira. Os médicos me comunicaram que eu iria fazer uma cirurgia e colocar um desfibrilador artificial, né, subcutâneo. Então, hoje eu tenho um aparelho que ele vai fazer essa ação. Caso eu tenha novamente uma outra morte súbita, né, meu coração desfibrile mais uma vez, eu vou ter o aparelho que ele vai acionar e aí ele vai fazer meu coração bater novamente. Então eu tive que colocar, em virtude de não saber o que eu tenho. Ainda está sendo investigado? Eu agora vou para São Paulo para fazer exames, para ver se a gente consegue descobrir o que possa ser uma causa genética. Porque meu coração é normal, eu não tenho. Tem alguém da sua família que morreu assim, subitamente? Não. Então, assim, a investigação vai ser para que eu realmente possa ajudar minha família, né? Eu tenho uma irmã, tenho sobrinhos, mas até os exames de agora eu não tenho nada. Não tenho nenhuma causa específica. E essa cirurgia para colocar esse desfibrilador, como que é? Eles fizeram um corte aqui mesmo, no grande dorsal, implantaram um aparelho e os fios fazem esse contorno aqui. Então tem os fios aqui. Tudo por dentro? Só que ele é subcutâneo, ele tá por baixo da pele mesmo. Você foi atendida aqui no Instituto do Coração? Na Unimed, no Hospital Unimed. No Hospital Unimed. O que mudou na sua vida? Sabe, assim, né, Marilene? Você se viu diante da morte. Aliás, você se viu morta. E você ressuscita, porque é exatamente isso que acontece. Né? Você ressuscitou. Tá, daqui pra frente, o que vai ser a sua vida? Você já pensou sobre isso? Eu penso isso todos os dias. Eu acho que uma das coisas mais desconfortáveis agora, né? Você me perguntou da recuperação. Graças a Deus, minha recuperação é boa, né? Até, assim, muito mais rápida do que muitos dos médicos. É o que eles falam, eles esperam que todos os pacientes sejam assim. Eu acho que eu tenho uma recuperação muito boa em virtude da minha alimentação, da minha vida saudável. Então, acho que isso é um ponto importante. O que vai mudar, eu acho que já está mudando no sentido de que, assim, eu vi minha vida passar, né? Ela passou em 16 minutos. Né? Eu não vi nada, né? Que eu apaguei, graças a Deus eu não vi nada. Mas, assim, hoje eu tento me policiar mais sobre as coisas que eu faço, pisar um pouquinho mais no freio. Eu sou um pouco acelerada para tudo que eu faço. Então hoje eu tento fazer as coisas que eu gosto, eu amo trabalhar, amo o que eu faço. Né? Ajudar as pessoas através do movimento é aquilo que eu gosto de fazer. Mas nesse momento eu falo que eu tento pisar um pouquinho mais no freio. Assim, já vai continuar a mesma coisa, eu acho. Eu acho que a gente vive tanto no piloto automático, Exato, sabe, Cíntia? É isso aí. Que a gente, assim, tipo, é como se você tivesse uma viagem. Aí você tem que chegar naquele objetivo, que é a viagem. Mas você esquece de olhar a paisagem. Exato. A gente nunca olha a paisagem. Aí quando você se vê diante de uma situação dessa, você fala assim, caramba, eu não vi a paisagem, cadê a paisagem? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, apesar de eu não ter visto nada, né? Eu falo assim, eu dormi e acordei. Eu sei de tudo porque as pessoas me falaram. Você não viu nada? Eu não vi nada. Cíntia,
Eu já vi várias pessoas contando, narrando fatos, já li sobre isso, que quando acontece uma situação exatamente como aconteceu com você, a pessoa tem uma sensação de uma luz que puxa. Você Ou do túnel, né? Não, nada Eu disso. não tive nada. Nada. Do Não jeito era a que hora eu dela, estava, Marilene. Não era. do jeito que eu estava no estúdio, eu caí, né? E não, eu lembro exatamente dos 3 médicos que estavam no local, óbvio, isso eu lembro. Você pode dizer o nome deles? Foi o Marcelo Crespo, Marcelo Pirama e a Ingrid, os 3 médicos que estavam lá. E eu Nossos agradecimentos aos doutores, tá? Por ela estar aqui com a gente. eu lembro muito bem deles, mas assim, não vi nada, não tive nenhuma sensação, nem muito menos na UTI também. Quando eu acordei, um deles, que foi o Marcelo Pirão, eu acordei, ele estava lá. Ah, eu gosto muito dele. E aí eu lembro de alguns flashes, né, deles lá conversando comigo, mas nenhuma luz, nada, eu não tive. Realmente eu não tive nenhuma experiência desse tipo, não. Pode ser que seja uma experiência de uma pessoa assim, mais espiritualizada, ou imaginação, talvez. As pessoas me perguntam muito sobre isso, mas eu realmente não tive. Um médico que eu conversei... Bom, eu como sou uma pessoa espiritualizada, eu diria que não era a mesma hora dela. Exato, ele falou isso comigo agora. Não era. Ela não ia se ver naquela situação de morte porque não era a hora dela. Então ela não viveu nenhuma experiência extracorpórea, vamos colocar assim. Eu não tive. E aí mudar, eu acho que o mudar, acho que a gente fazer algumas análises, como você falou mesmo. Sim. Pisar no freio, Sim. olhar para alguns detalhes na vida, né, que a gente às vezes não olha. Valorizar as coisas, eu acho que eu valorizo muito. Minha família, sou apaixonada pela minha família, apaixonada. Vivo a minha família intensamente. Amigos, meu trabalho, meus clientes, que são assim, minhas joias preciosas, né? Sim. E eles foram importantíssimos em todo esse processo que eu fiquei afastada. Acolheram, né? Principalmente a minha equipe. Isso é muito bom. Então, assim... Você já tinha uma equipe montada. Eu tenho uma equipe montada. Hoje eu tô afastada, né? Eu não tô trabalhando. Mas o estúdio, ele continua porque a equipe tá lá. Eu vou lá, porque o ambiente é muito bom e eu gosto de estar lá. Pois eu queria sair um pouco do tema que foi o problema de saúde da Cíntia e falar do seu estúdio. Porque eu ouço falar tão bem do seu estúdio. Eu ouço muito. Entendeu? Ouço muito. Qual é o E diferencial? de vez em quando alguém posta também. Maria Amélia e... O que difere o seu trabalho das demais academias ou estúdio? O que difere a sua proposta? Aí eu te pergunto, qual é a sua proposta? Então, a minha proposta sempre foi trabalhar com o movimento para promoção de saúde. Então, eu não trabalho com estética. Como eu te falei, lá não tem espelho, lá não tem música. Ai, que bom. Então, Ai, que bom. o cliente vai para ali e a nossa preocupação é com ele. Então, você está lá e nós vamos olhar para você. Então, o atendimento é individualizado. A gente trabalha com a proposta de promoção de saúde mesmo. Olhando para você, não tem nada que possa nos despistar, então não tem a música, não tem o espelho. A gente quer cuidar desse corpo, né? Do corpo para mantê-lo mais saudável possível. Essa é a proposta. E eu acho que é esse olhar talvez diferenciado de mais cuidado, mais zelo, olhando cada especificidade de cada cliente, eu acho que isso que faz o diferencial. Porque o treinamento, todos são Você atende 6 pessoas por hora. 6 pessoas por horário. 6 pessoas. Aeróbica e eu tenho a parte musculação? aeróbica e a parte neuromuscular. Eu não trabalho com equipamentos, máquinas, isso eu não trabalho. São pesos livres, algumas máquinas específicas, mas não musculação. O meu trabalho é mais Que corporal. legal, bacana isso. Vocês podem ir lá para conhecer. Eu vou lá. Nem que seja só para conhecer. Para conhecer. A Marilene, se entrar numa academia, ela fica, gente. Ela é apaixonada. E eu fico querendo, entendeu? Que ela me ensine essa paixão. Um dia eu chego lá, um dia eu aprendo. Mas, Cíntia, eu gostaria muito que você falasse o seguinte. Você viveu essa experiência. É possível evitá-la ou é possível passar por essa experiência de forma mais leve? O que você aconselha as pessoas a fazerem? Com relação à morte súbita, a gente não tem como ter muito controle. Só se você tiver alguma comorbidade, né? Alguma doença cardíaca. No meu caso, eu não tenho agora, né? Identificado ou diagnosticado. Por isso que eu estou indo para São Paulo fazer alguns exames. O que eu falo para os meus clientes, e hoje eu tenho falado muito com relação a passar por esse episódio, né?
Morte súbita, tem muita morte súbita no Brasil durante um ano, né? É Tem. um quadro grande. A gente vê jogadores de futebol, por exemplo, né? E aí caindo a em gente fala campo. assim, o que esses jogadores de futebol, que são pessoas monitoradas, saudáveis. Então não dá pra gente dizer que uma pessoa saudável não vai ter. Então isso pode acontecer. Não tendo diagnóstico como eu, né, de uma doença, é um pouco mais raro. Então a gente não tem como. Não tem nada dizendo aqui que falhou alguma coisa. Eu tive uma arritmia e eu tive a morte súbita. O que eu falo para as pessoas com relação a ter qualquer quadro ou qualquer doença? Quando a gente leva uma vida mais saudável, você passa pela comorbidade de uma forma mais suave. Né? Então, o que me fez recuperar tão rápido? Estar, né, como eu estou hoje, não fez nem 30 dias que eu fiz a cirurgia. Nossa, você tá muito Então, bem. o que eu levo isso? Né? E aí eu tenho falado muito sobre isso. Uma alimentação saudável, a prática de exercícios. Porque, assim, o estresse do dia a dia a gente não tem como controlar. É o que a gente fala, né? O ambiente que a gente está inserido é muito difícil. A gente vive hoje uma pandemia. Como que eu controlo agora esse caso da variante Delta agora? Eu não tenho como controlar isso. É um estresse. A gente gera na gente uma angústia, mas isso eu não tenho como controlar. Então, quando a gente pensa no corpo saudável, com a alimentação e com o exercício, isso se torna melhor, né? Me favorece mais. Sim. E eu acho que isso, em mim, né, foi o ponto determinante para que hoje eu esteja aqui. Comecei a fazer exercício essa semana. Opa! Que eu já comecei, os médicos me liberaram para fazer um pouquinho de exercício cardiovascular. Eu comecei, me canso muito, mas eu já comecei. Então eu acho que é isso. É esse processo de retomada. Você não está dirigindo ainda? Eu não posso dirigir ainda. Não posso pegar peso. Eu ainda tenho uma movimentação um pouco reduzida no braço. Mas assim, já estou dormindo em casa sozinha. Já estou quase me adaptando a uma vida quase que normal. Então eu acho que o que é mais importante nesse momento é pensar numa vida saudável. É pensar numa rotina de vida mais saudável. E sua família, a doença, não. como que eles ficam? Digo para você várias vezes. Os meus pais moram em Iriri, né? Então, naquele paraíso. Estão aqui já há 30 dias. Eu só tenho uma irmã que mora aqui em Cachoeiro e que ela está sendo meu anjo aí, que está comigo para baixo e para cima. Então, meio que galinhas, né? Com um pintinho embaixo da asa. E me dão total apoio e sempre me deram, né? Agora, só foi reforçado. O que eu vivi só foi reforçar a relação familiar que a gente tem. Isso você muito falou bonito. que família para você é muito importante. Pra mim é o mais importante. E assim, a gente só fortaleceu, né? Porque somos só nós duas. Então, ela tem 2 filhos, eu tenho meu cunhado. Então, assim, a gente só se aproximou mais. E meus pais estão aqui de férias, curtindo o Cachoeiro, até eu melhorar. Coisa boa. A gente queria muito te agradecer, porque a gente sabe que você está no período de recuperação da saúde e atendeu aqui o nosso convite do Entre Elas para conversar com você que está em casa. Gostou? Dá um likezinho aqui pra gente, para que esse vídeo seja compartilhado muito mais e chegue a muito mais pessoas. As informações da Cíntia são extremamente importantes. Quer fazer suas considerações finais? Eu falo que eu sempre gosto de agradecer vocês pelo convite. Eu acho que quando a gente informa, né, o que a gente passou, eu acho que é uma forma da gente ajudar a sociedade. E foi uma das coisas que eu falei que eu gostaria de fazer, né, porque foi uma experiência que eu vivi. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Nunca. Falo mesmo, nunca pensei. Poderia pensar outras coisas, mas uma morte súbita, nunca, porque meus exames eu faço anualmente. Meus exames cardiológicos, tudo muito certinho. Eu falo que eu gosto de agradecer muito, né, aos meus anjos da guarda, né, que foram os médicos. Eles não desistiram de mim, né, porque você ficar ali fazendo massagem cardíaca por um período grande cansaço. Nossa. Eu fui agradecer aos socorristas também, porque eles também não desistiram de mim. Então eu acho que isso é o mais importante. É quando você tem ali, eu falo que Deus estava no ouvidinho deles, não desiste dela, não desiste dela. Com certeza. E eu, né, e eu consegui, né, conseguiram reverter, né, o que nós chamamos de morte súbita abortada. E óbvio, agradecer a Deus sempre, porque se eu tô aqui hoje bem, lúcida, sem lesão nenhuma, foi ele. Importante foi um milagre. É isso aí, importante foi um milagre. isso aí. Porque nós já recebemos hóspedes na Vila Conchego que teve o problema cardíaco grave. Sim. E com 5 minutos teve lesão cerebral seríssima. Seríssima. É o tempo, 5 minutos. É exatamente isso aí.
E no mais, ressuscitaram, mas ressuscitaram sequelas. com muita sequela. Eu falo que eu tive, eu falo que eu acredito em Deus, tenho uma espiritualidade muito forte. Eu falo que o que eu difiro de algumas pessoas agora é que eu vi ele de pertinho e ele me acolheu. Né? Então eu acredito no milagre mesmo, porque eu tô aqui sem lesão nenhuma. E no mais é todo mundo viver a vida, sabe? Valorizar da forma mais saudável possível. E valorizar cada minuto da Sim, vida de forma assim, tudo. O céu, o sol, a chuva. Esse olhar diferente. Eu tô parando mais, como você falou muito bem. Tô na estrada, mas eu tô olhando cada detalhe. Isso é muito bom. Isso aí eu tô exercitando. A gente agradece a Deus, a gente agradece a você que está com a gente aqui, a gente agradece os médicos, os alunos lá da academia de Cíntia, que a socorreram, os socorristas, por ela estar aqui com a gente, tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo Entre Elas.